Muito bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos mais uma vez ao Fracassado Podcast, o pior programa de toda a rede mundial de computadores. Quem fala com vocês sou eu, senhor excelentíssimo Calibre, e hoje, meus queridos, é dia 9 de outubro de 2025, são exatamente 20 horas e 20 minutos da noite, obviamente, e estamos de volta depois de algum tempo. Vocês perguntam por quê, e eu vou responder. E você pode imaginar que é pelo mesmo motivo de sempre, que ai, blá blá blá, falta de vontade de gravar. Nada disso, tá? Postamos recentemente, mas o programa foi excluído. Tomei um strike por discurso de ódio e incitação ao crime, à violência, qualquer coisa do tipo, tá? Que foi justamente no episódio em que discutimos, em que falamos, em que filosofamos acerca de alguns assuntos, principalmente entre eles os principais, a morte de Charlie Kirk, teu assassinato brutal e Black Fatigue, tá? Mas é isso aí, o programa foi excluído, não ficou 10 minutos no ar, eu acho. Eu postei, assim que eu postei, eu recebi um e-mail e uma notificação do YouTube me dizendo que eu tinha sido banido, eu não, no caso, o episódio, tá? Mas é isso aí, o canal está bem, não corremos riscos de perder também este canal. E como você pode ter notado, já está chovendo, certo, cara? Está chovendo lá fora, um clima gostoso de chuva. E é isso aí, no demais é isso aí, não tem muito para onde correr, tá? Mas eu vou tentar criar um Spotify para postar não somente no YouTube, mas também postar no Spotify agora, e principalmente para os programas que forem excluídos do YouTube, porque o Spotify, eu não sei porquê, mas eles são mais permissivos que o YouTube, tá? Eu não sei, me pegou de surpresa o episódio ser excluído, eu tomar strike, porque eu vinha numa sequência grande de programas onde eu falava muita merda, muitas palavras-chave que não poderiam ser ditas, e não vinha acontecendo nada, então eu pensei que estava tudo bem, mas é isso aí. Nem sei na verdade o que eu posso ter dito. Quer dizer, saber eu sei o que pode ter sido, mas factualmente eu não sei o porquê diabos o programa anterior foi excluído, mas é isso aí, tá? Estamos de volta, estamos aí. Não sei quantos minutos eu vou gravar, tá? Provavelmente não muitos, mas é isso aí. Estamos aqui só para atualizar-vos e dizer que estamos bem, estamos vivos. Já estamos chegando na metade de outubro, tá? Falta menos de 2 meses, ou pouco mais de 2 meses, para que este ano finde-se também, mais um ano, tá? O que é uma grande de uma loucura, como toda a existência costuma ser. Não sei para onde ir, não sei para onde correr, não sabemos muito bem, mas é isto aí, tá? Tenho coisas marcadas para falar? Eu acho que não. Pô, tinha ficado maneirinho o episódio que foi excluído. Eu falei sobre, além dos assuntos que eu já mencionei, eu falei sobre quase morrer voltando da praia, eu falei sobre a derrocada da Katy Perry, fiz rants sobre cantores que ficam trocando de figurino durante shows, tá? É isso aí. Mas enfim, vou tentar postar no Spotify, tá? Eu poderia tentar editar para repostar no YouTube, mas eu não sei o porquê que foi excluído. O YouTube não diz qual foi o trecho específico, só diz que foi discurso de ódio. E aí não tem muito o que editar, porque basicamente 80% do tempo do programa foi discurso de ódio, entre aspas. Tá, então é isso aí, vamos ver onde eu conseguirei postar esta porcaria, tá? No demais é isso. O que temos para falar hoje eu não sei. Só vou dar uma pinceladinha a mais sobre Charlie Kirk. Então, né? Charlie Kirk morreu, foi assassinado, as pessoas ficaram enfurecidas, todo mundo achou que teria uma guerra civil, todo mundo achou que as coisas iriam escalar paulatinamente rumo à destruição, rumo à guerra, rumo a pessoas se esfaqueando nas ruas. Nada aconteceu, tá?
praticamente nada. Mas uma coisa chamou a atenção, que foi o quê? Foi aquela patifaria, aquela palhaçada que aconteceu lá na cerimônia do Charlie Kirk, onde sua esposa entrou e subiu num palco. Um palco onde saíam fogos, como se ela estivesse entrando num grande show, como se ela fosse uma grande poetisa, como se ela fosse uma grande sacerdotisa de Zeus, tá? Como se ela estivesse possuída pelas musas, subindo escadas acima, sendo reverenciada. Um baita papelão, uma baita piada de mau gosto, tá? Um tapa na cara da sociedade, um tapa na cara daqueles que acham que existem o que? Eu não sei, que existe o bem e o mal, que existe esquerda, direita, eu não sei. É tudo um grande teatro, cara, é tudo uma grande palhaçada. Tá? Eu não sei se ele está vivo realmente, como diz a teoria de que ele está vivo, mas o que eu sei é que aquilo foi uma grande palhaçada, certo? Ou não. Obviamente pode ser que não, pode ser que ela realmente ficou triste, ela realmente ficou abalada com a morte brutal de seu marido e pai de seus filhos. Só que a forma com que ela lidou com aquilo foi uma forma diferente, uma forma com que nós ocidentais, em suma, não estamos acostumados. É claro que existem culturas como, por exemplo, a mexicana, que celebra a morte, né? Mais como se fosse uma coisa hinduísta ali, como sociedades hinduístas e budistas que não enxergam a morte como uma coisa ruim, mas como simplesmente um rito de passagem para outro lado. Pode ser, não sei. É que, né, ela se diz, eu não digo isso como uma bichinha querendo ofendê-la, e ela se diz, mas não é, não. Ela se diz porque ela de fato se diz cristã. Então eu não sei, muito estranho, um papelão, um verdadeiro papelão. E aí se juntou a ela o Trump. E aí logo depois ela foi lá apresentar o programa que era de seu marido, o que é uma coisa que contradiz a doutrina cristã que ela tanto defendia e a doutrina conservadora, a ideologia conservadora, né, que é o que é o homem tem um lugar e a mulher tem outro lugar e ambos não podem fazer as mesmas coisas, não neste nível mais elevado, né, obviamente. E não só isso, ela não só estava lá fazendo o programa que era de seu marido com dois outros caras, mas rasgando elogios a Israel e rasgando críticas a Nick Fuentes. É isso aí. É isso aí, vamos ver no que vai dar. Tá, no demais é isto. Tudo que eu tinha para comentar sobre o caso eu comentei no programa anterior que você, palhaço, não ouviu porque tomei strike por discurso de ódio, sempre bom lembrar. Mas novamente tentarei postar em algum outro lugar. Vamos ver se eu consigo ou não. Nem sei se está gravando, eu acho que está. Tá bom, caras? O que você achou da morte? O que você achou da tragédia? Qual o seu pitaco? Não sei. Lá eu também falei sobre direita virando esquerda e todo esse blá 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 blá, tá? Tudo que precisava ser dito lá está. É isso aí. Eu não sei. Vamos falar sobre MBL, sobre Renato Impera e sobre Mongolices Online? Vamos. Recentemente, no episódio recente, obviamente se foi recentemente, foi no episódio recente, eu falei sobre animes e o quão degenerada é esta bolha de animes, de fãs de animes, de quem assiste anime, como eles são mongoloides em suma, e ficam na Twitch, ficam vendo livezinhas e se sentindo parte de algo maior que não é verdade. O mesmo vale para MBL, para seus fãs, para Renato Impera. Eu não conhecia Renato Impera até pouco tempo atrás, que o meu algoritmo resolveu colocar vídeos dele na minha timeline. E aí eu não sei o porquê, porque como eu disse eu não o conhecia, eu não sigo pessoas do MBL com quem ele tem ligação, mas eu acho que foi por conta ou do Igor Caçamba, ou do Thiago, ou de ambos, porque no mesmo tempo em que apareceu na minha timeline vídeos do Impera, estas duas pessoas que eu citei citaram o nome do Impera, quando eu já tinha conhecido ele. E eu não sei, ele representa basicamente tudo que eu detesto numa pessoa.
todas as ideias, todo o modo de agir, todo o modus operandi, toda a cosmovisão. Tudo o que ele acredita é o que eu vejo como algo repulsivo e completamente doentio e desvenal, tá? Ele é basicamente um cara que se meteu em políticas e começou a fazer lives. Eu não sei se foi essa timeline, quero que se foda, mas... Então ele se meteu em política, começou a fazer lives, se diz de direita, se diz conservador, talvez, eu não sei, mas se diz de direita. E aí é claro que a grande maioria das pessoas que se dizem de direita são cristãs. E ele não sendo, ele sendo um ateu, ele tem que criar um jeito de aproximar este público cristão perto dele, mesmo que ele seja ateu. E qual que foi o modo que ele achou? É o modo que todos os covardes fazem, quer dizer o quê? Obrigado, Lutero. Ficar apontando o dedo e dizendo obrigado, Lutero, e rasgando elogios ao catolicismo romano, mesmo sendo ateu, para que o quê? Para que o públicozinho jovem, retardado e de cabeça vazia olhe para ele, oh meu Deus, ele é ateu, mas ele rasga elogios à minha igreja católica, eu vou segui-lo, vou ficar vendo lives na Twitch, blá blá blá, aí o MBL, sabe? Tipo de pessoa completamente rasteira que utiliza a religião como uma muleta, como um palanque político, e obviamente idiotas vão cair. Tá, isso não acontece somente com o catolicismo, acontece também obviamente com o protestantismo, é isso que pastores fazem, é isso que Silas Malafaia faz, é isso que Bolsonaro fez. Pessoas más utilizam a religião para alavancarem a si mesmas, tá? E obviamente a grande multidão, a grande massa vai cair no papinho de mongoloides. Mas enfim, estava lá em um belo dia e apareceu para mim um vídeo de Renato Impera, cliquei para ver. E o cara é isso que eu disse. Todos os reacts dele são basicamente a mesma coisa. Ele finge que sabe do assunto do qual ele está reagindo. Seja jogos, seja filmes, seja documentários, seja qualquer merda. Ele reage à merda e age com ares de autoridade, como se ele soubesse, como se ele fosse um expert naquele assunto, tá? Basicamente ele é o que? Ele é um sofista. Se você catar esta obra aqui que eu estou em mãos, ó, tá? Fedro ou do Belo, de Platão, tá? Este livro trata sobre o quê? Sobre o belo, sobre a alma e etc, basicamente, e principalmente, mas tem muitas camadas de ironia de Sócrates, tá? De Platão, tratando dos sofistas, que eles são mestres, que eles são mestres da retórica, da arte da retórica, eles conseguem convencer pessoas, eles conseguem convencer multidões, eles conseguem fazer você ficar com raiva ou exultante apenas com a arte de falar, com a arte da retórica, tá? Basicamente que é o que este Renato Impera faz, e não só ele, tá? Isso aqui não é só um ódio dirigido a ele, mas a toda a comunidade MBLística. Eu já falei também recentemente no episódio que eu preferia e que eu prefiro que o PT reine eternamente com o Lula no governo, sendo o todo poderoso, do que o MBL jamais chegue lá, tá? Porque o MBL é uma porcaria, é uma merda, tá? Pode-se resumir o MBL aquilo que disse Judeu Baruch, é o tal do liberal que se diz liberal conservador. Ele deixa a filha dele trazer macho para dentro de casa, deixa a filha dele dar a buceta dentro de casa, deixa a mulher mostrar o rabo na praia, na piscina para os amigos. É isto que é o liberal conservador, é isto que é basicamente o MBL, tá? Eles só enganam jovens retardados, assim como os comunistas de internet, assim como os comunistinhos, assim como os Ian Neves e os gaiofatos da vida. MBListas só atraem debiloides, mongoloides, pessoas completamente perdidas, pessoas completamente lunáticas, tá? É isto aí, esta é a minha mensagem. Eu espero que... Eu não sei o que eu espero. Não tenho o que se esperar. Não tenho o que se esperar. É só isso. É só... Eu não sei, imagine você ser o cara que é um fanboy. Primeiro, ser o cara que é fanboy de político. Segundo, é fanboy de MBL, tá? Não basta ser só fanboy de político, é o cara que é o fanboy de MBL. O quão no fundo do poço a pessoa tem que estar, hein? O quão degenerada ela tem que estar mentalmente. E aqui eu digo degenerada de uma forma literal. Degeneração mental, aquilo que causa retardo, tá? Eu não sei. Eu não sei. Esse é o MBL, tá?
MBL são os caras que vão pra Ucrânia durante a guerra para comer refugiados. Não, eles não comeram refugiados, ele mandou um áudio num grupo privado falando coisa que todo homem fala. Não, eu não falo aquele tipo de coisa, nem com meus amigos, cara, tá? Nem na roda de amigos eu não falo aquele tipo de coisa. Quem dirá de pobres refugiadas, tá? Em situação de guerra. Então não são todos os homens que falam aquilo. E eu não estou dizendo isto como sendo o rei da moralidade ou como sendo moralista, não. Pelo contrário, eu já disse diversas vezes, faz o que tu quiser. Eu sou a favor da completa e total liberdade. Se tu quiser injetar heroína enquanto fuma pedra, enquanto pega menores de idade acima de 15 anos, faça, porque a lei permite, tá? Então, não é um discurso moralista, é apenas que não são todos os homens que falam aquilo, cara. Não são todos os homens que pensam aquilo. Tá, é basicamente isso. Não são todos os homens que fazem e pensam em fazer aquilo, tá? Aquilo é o MBL, aquilo é o MBL, aquilo é o retrato do MBL. Tá, igual naquele fatídico discurso, eu não sei se foi o Renan, quem que foi, a mamãe falei em cima de um ônibus, de qualquer merda, gritando que iriam estuprar a tal menina. Obviamente foi em forma de piada, porque esta mulher que foi qual que é a palavra? Tá, eu não sei, a mulher pela qual disseram que seria estudada fazia parte do MBL. Obviamente foi uma piada, mas o meu ponto é, isto é o MBL. É uma depravação total travestida de conservadorismo, travestida de direitismo, tá? Basicamente isso. São vermes tentando se meter no meio político, da alta política, digo, tá? Eles são os caras que se dizem liberais, são os caras que se dizem a favor da liberdade, mas que fizeram o que durante a pandemia? Hein? O que eles fizeram durante a pandemia? Eu não sei se você se lembra, eu me lembro, eu sei o que eles fizeram, tá? Eles defenderam a ditadura sanitária, tá? Eles entregaram o monarca aos cachorros e comemoraram o fato dele se fuder. Eles ficaram do lado do STF, apoiaram diversas vezes o STF. Eles são os MBListas, tá, cara? Se você é mongoloide o suficiente para cair no conto do MBL, eu lamento muito por você, tá, cara? Mas cada um faz o que tu quiser, meu. Tá? Ai, é isso aí. O que mais que temos? Não sei. Estamos aí, cara. Estamos de volta para mais um dia, mais um progresso sendo feito. É claro que não. Ai. Tivemos o UFC sábado passado. Alex Poatan Pereira versus Magomed Cara de Coruja Ankalaev. Muito bom, excelente cara de principal, tá? Foi um excelente sábado, o Poatan venceu por nocaute no primeiro round. Lavou a alma do povo bostileiro. Pô, foi muito foda, muito maneiro, tá? Fiquei emocionado, derramei lágrimas, tá? Bêbado, feliz. Pô, foi foda, eu não sei porquê, foi tão foda. Eu não sei porque foi tão especial e tão maneira a vitória de Poatan, mas foi, cara, foi muito foda. Foi como ver os grandes Foi como ver os grandes ídolos, os esportistas da história do Bastil, cara. Foi o mesmo sentimento, sentimento muito bom, tá? O Ankalaev veio falando muita merda na internet depois da primeira luta deles, em que o Ankalaev venceu por decisão, 3-2. Não propriamente ele, mas o seu empresário Ali Abdelaziz Mehdi Urret, a Snitch Urret. Where's Noah? Where's Noah? Huh? Keep your mouth shut. Shut your mouth. Where's Noah? Tá? Vieram falando muita merda. O público, obviamente, desacreditando de Poatan, apesar de tudo que ele já conquistou e provou no esporte. Mas o público é isso aí, principalmente o bostileiro. É um lixo. Um povo amargo, um povo amaldiçoado, vermes e baratas, como eu sempre digo. E foi muito bom ele vencer, deu a volta por cima, reconquistou o cinturão. Foda demais, cara. Foda demais. Excelente, tá? Excelente. Eu tô com sono. Acordei, não acordei cedo, acordei era 1 hora, mas eu fui dormir tarde, bêbado.
E agora esta rotina de merda está cobrando preço. Não está, eu só estou com sono agora, tá? Não sei não, cara, eu acho que vai ser isso. Tá bom, cara. Eu acho que vai ser isso, só pra vocês ficarem atualizados e saber o porquê eu não postei recentemente. Fique ligado em qualquer lugar que se eu criar uma conta no Spotify eu vou postar lá o episódio passado, e não só ele, mas começar a postar no YouTube e no Spotify em conjunto, tá? Isto aí. Eu estou lendo Fedro, ou do Belo, de Platão. Terminei de ler o Fédon, ou da Alma, também de Platão. E depois eu vou ler O Banquete, finalmente. Faz, eu acho, uns 3 anos, 2 anos, 3 anos, que eu já tenho estes livros. E não os tinha lido ainda, mas cá estou lendo-os. E é bom que eu li recentemente a Odisseia e estou terminando a Ilíada. A fim de contexto, obviamente, se você for ler os filósofos gregos, vão ter muitas citações a Homero. Homero? É Homero ou Homero? Homero, não sei. Homer. Tá. Excelente livro. Se você nunca leu nada sobre filosofia, mas tem interesse, eu recomendo que você leia o Fédon, que é um livro fácil de entender, como o Fedro também é, e como Platão geralmente é, porque são diálogos, mas principalmente o Fédon eu achei bem tranquilinho de ler, obviamente bem escrito, vale a pena, fica aí a recomendação. Imagem de capa, Escola de Atene, de Rafael Sanzio, muito bom. E também é uma das coisas mais homossexuais que eu jamais vi na minha vida, este daqui, o Fedro. Muito gay esse livro, mas muito gay. Tá? Porque ele basicamente, o tema central é o amor, só que não qualquer amor, o eros, tá? Que é o amor erótico. E aí é discutido neste livro o amor erótico, o que é melhor, se é amar ou não amar, e o alvo do amor e etc. Só que em nenhum momento as mulheres são envolvidas neste tipo de diálogo aqui. As mulheres não estão nem passando pela cabeça dos membros, das pessoas que estão relatadas neste livro. O amor aqui discutido é o amor entre um homem e um jovem, tá? Eu estou aí bem gay, mas muito gay, extremamente homossexual. Tem uma cena que Sócrates e Fedro estão caminhando lado a lado, meio que numa praia assim com as águas até a canela, contemplando a bela vista e perguntando onde vamos nos sentar ou talvez nos deitar para discutirmos sobre o amor, sobre o belo. Muito, mas muito gay, tá? E também, né, o livro já parte ali no princípio que é Fedro é um personagem que está apaixonado por outro personagem, que é Lísias. Lísias é eu não sei o que se chama ele é um grande discursista, um sábio, que escreveu uma tese sobre o amor, sobre o Eros. E aí Platão começa a discutir com Fedro acerca deste discurso de Lísias. Platão, no caso Sócrates, faz o seu próprio discurso e continuam discutindo acerca destes tópicos, mas é muito gay, cara. Extremamente gay. Mas bom, de qualquer forma. É isso aí. É isto aí. Ai, ai. Eu acho que por hoje é isto, tá? Vamos ou não vamos? Eu não sei, não. Tô com uma coceira nos olhos, cara. Coceira nos olhos. Não sei. Ontem eu estava ouvindo uns programas antigos e percebendo o quão deprimido eu estava, o quão deprimido eu era. Puta merda. Falava pra baixo, triste.
Loucura como as coisas são e como as coisas mudam. Ai, ai. Tá, eu vou finalizar. Voltamos logo logo com um programa completo, tá? Isto aqui é mais para exercitar a capacidade e a capacitabilidade de fazer programas. Quando surgir a oportunidade, tiver a hora, estaremos de volta. Fique atento aí no que não sei nem porque eu disse isso. Mas é isso aí, fique atento à sua realidade, ao seu derredor, tá? Vamos encerrar, senão eu vou começar a falar muito de nada com nada. Tá, parou de chover. Então é isso, até qualquer hora. Qualquer hora voltamos. Adiós.